É que a divergência, quando você vai deixando e você vai protelando e você não vai conversando, você não vai alinhando, isso vai criando um abismo. Chega uma hora, sabe aquela situação que de repente você fala, nossa, eu tô com essa pessoa, não sei nem mais quem é essa pessoa. Então, assim, existem muitas divergências dentro de uma relação. E a questão é buscar pontos de convergência. Eu não acredito nisso. Eu acho que os opostos, eles não se atraem. Eles podem se atrair num primeiro momento, numa coisinha mais divertida, sim. Mas a longo prazo, num relacionamento duradouro, eles se repelem. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tava no Banho Pensando Nisso. O episódio de hoje é Desafios de Convivência. Existe relacionamento perfeito? E aí, Vivi, como que a gente começa esse assunto sobre existe ou não relacionamentos perfeitos? Não existe nada perfeito. Não existe perfeição. A gente cresce, eu acho, pensando nessa coisa do relacionamento perfeito. A gente cria talvez uma fantasia de que os relacionamentos podem ser perfeitos e que se a gente gosta ou que se a gente encontra aquela história da metade laranja, sabe? Então vai ser perfeito. Mas não existe metade da laranja, não existe relacionamento perfeito, não existe perfeição. Eu não acredito em relacionamento perfeito, não. Você acredita? Pá, já é um baque, né? Assim, você já fala assim, existe relacionamento perfeito? Não. Então já começa dessa forma com baque. Não só o relacionamento não é perfeito, como nada é perfeito. E eu acho que dentro disso que você está dizendo, eu acho que cabe uma reflexão aqui. Do perfeito, ele é diferente do real. Sim. O perfeito existe muito uma idealização do que a gente acredita ser perfeito. Não tem aquela idealização, pode ser uma fantasia, sim, mas existe uma idealização, porque se fosse dessa forma, seria tão bom, porque se fosse desse outro jeito. Então, sempre nessa comparação do se fosse de uma forma diferente do que é. Diferente de quando a gente traz para o real, que é o que se apresenta ali naquele momento. Então, sai desse lugar do imaginário, de imaginar numa perfeição. Por exemplo, se o meu marido fosse mais romântico e ele não é romântico, a linguagem de amor dele é de uma outra forma e talvez seja essa e não mude. Então, vive muito no imaginário essa questão da perfeição, de quando a gente traz para a realidade do que é uma relação. Tá, mas aí você tá falando de uma expectativa. Então, quando a gente leva para o imaginário essa questão da perfeição, a gente está falando de uma expectativa que você cria em torno do que é essa pessoa perfeita, esse relacionamento perfeito. E eu sempre falo isso para meus pacientes, que a expectativa anda de mãos dadas com a decepção. Toda vez que a gente cria uma expectativa de alguma coisa, a expectativa é nossa, ela está dentro da gente. Então, a gente cria aquela coisa perfeita que só a gente sabe, porque é nossa, está dentro. Então, a hora que você coloca para o mundo, que você coloca para o ambiente, que você coloca a sua expectativa para o outro, ele vai te decepcionar, porque ele não está dentro de você. Ele não é você. Então, sempre que há algum tipo de expectativa, por menor que seja, há também alguma decepção, por menor que seja. Mas você estava falando aqui dessa coisa de relacionamento perfeito, o que a gente considera perfeito, essa idealização da perfeição. Eu acho que se a gente desconstruir um pouco essa questão do perfeito e colocar o perfeito, entre aspas, assim, né? Mas pro real, dentro de uma realidade, o que pode ser o melhor possível, o que pode ser bacana. E se a gente for usar essa palavra perfeito, que não seria bem cabível, mas né, o que seria um relacionamento perfeito, eu acho que se eu puder resumir em uma palavra, eu colocaria um relacionamento que tem conexão. Quando você tem conexão, você está conectado com a pessoa que está com você. E aí entram outras coisas, claro. Mas quando você está conectado, parece que você consegue ter essa noção assim, de uma coisa que tá encaixadinha, que tá indo bem. Você não tem essa sensação? Você falando, até fiquei pensando numa coisa.
eu acho que ainda um pouco mais atrás sobre disso, de que você fala sobre a expectativa. A expectativa anda de mãos dadas com a decepção. Falando então É um parzinho, sabe? Falando então sobre essa expectativa e essa decepção, não é uma coisa muito legal você ficar frustrado. Não, mas criar expectativa também não é legal. Mas será que dentro de uma relação não existe uma expectativa que pode ser até saudável? Não sei. Mas não existe sempre uma expectativa? Você está se relacionando com alguém, vamos supor, você está num relacionamento. Então, de uma forma ou de outra, você espera alguns comportamentos, algumas coisas que girem em torno daquilo ali que você espera. Então, acredito que a expectativa, ela vai existir. Sempre. A expectativa tá sempre lá. A gente não consegue não ter expectativa. A questão é que a gente tem expectativa, a gente nutre muitas vezes essa expectativa, a gente acredita que o outro muitas vezes está entendendo a nossa expectativa e que está retribuindo ou que vai retribuir essa expectativa, e às vezes não. É aí que entra a decepção. Mas a gente tem expectativa o tempo inteiro. E aí, nesse cenário onde essas expectativas serão quebradas, entra essa decepção como uma constante também. Porque a partir do momento que eu tenho expectativas, que eu entendo que é natural ter expectativas, e, como você disse, a expectativa anda de mãos dadas com a decepção, então é algo que fica meio que natural ali. Vou ter expectativas, mas também vou ter decepção nessa relação. Porque a gente tende, geralmente, a querer a expectativa e a fugir da decepção. A decepção, geralmente, não é uma coisa muito gostosa. Nunca, imagina. Se você se decepcionou com aquilo, ai, nossa, imaginei isso e a pessoa agiu dessa forma comigo. Então, causa aquela dor, aquele desconforto. E como lidar também com essa decepção que ela vai existir dentro dessa relação, que eu acho que aí sim vem para esse lugar do que a gente está chamando de desafios de convivência. Mas você concorda que existem decepções e decepções? Tem aquela decepção que você fala, eu criei uma expectativa, a pessoa não... Tudo bem, não era exatamente aquilo que eu tinha imaginado, mas tá tudo certo. E existem expectativas que você cria que são enormes, que às vezes é praticamente impossível ou muito difícil da pessoa retribuir, e aí você entra nessa frustração que você tá falando. Tem expectativas e expectativas, tem decepções e decepções. E aí a gente pode falar de uma outra coisa, né? Já que a gente tá falando dessa coisa de que nada é perfeito, que a perfeição tá dentro da gente, da expectativa que a gente cria, e que a gente em algum momento vai se decepcionar, seja uma decepção grande ou não, mas ela nunca vai ser, né? O real nunca vai ser de acordo exatamente com a nossa expectativa, que é o que eu sempre falo quando a gente tá falando de casal, quando a gente tá falando de relacionamento, que é a questão do diálogo, da boa comunicação. Se você tem com a pessoa que tá com você uma boa comunicação, uma comunicação realmente de qualidade, uma comunicação onde existe liberdade para você colocar pro outro o que tá dentro de você, o que você entende por relacionamento, ou como você tá naquele momento, ou até da sua expectativa, e o outro também tem a liberdade de poder responder a tudo isso e levar as questões dele pra você, a gente tá falando de um relacionamento saudável, que pode entrar também nessa coisa da conexão que eu falei no começo, do que seria dentro de um mundo real, essa perfeição. Acho que eu fui clara? Não. Eu acho que você foi clara, sim. Eu acho que você foi clara nessa questão da... Deu pra entender? Assim, entendo que existe essa questão da expectativa e da decepção, e dessa questão de poder ter uma comunicação aonde você pode expressar as suas expectativas, alinhar as suas expectativas, entrar num consenso sobre elas, e também das suas decepções também. Poxa, isso aqui que você fez não foi legal. Eu esperava, de certa forma, algo nesse sentido. Eu acho que vem muito para esse lugar, quando você está dizendo, de existir essa abertura para esse diálogo
onde possa ser expressado esses sentimentos que são naturais e vão existir dentro de uma relação. Sim. E quando a gente fala de comunicação, e a gente está falando exatamente disso, o quanto é importante que exista essa liberdade de poder falar para o outro dentro do relacionamento, essa intimidade, porque não é só liberdade, mas uma intimidade de você poder colocar o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você espera para o outro. E que um relacionamento, muitas vezes é necessário num relacionamento uma conversa difícil. Nem sempre essa conversa, esse diálogo vai ser fácil. Nem sempre você vai expressar o que você pensa e o outro tudo bem e vice-versa. Às vezes a conversa é difícil, às vezes a decepção é considerável, às vezes o que você espera do outro e o outro não entrega, tem um tamanho ali dentro de você que é difícil de lidar. E às vezes é necessário, sabe? Sentar e falar, vamos botar os pingos nos is aqui, vamos botar as coisas na mesa. Vamos conversar, isso aqui é assim, eu penso assim, o outro eu penso assado, e colocar mesmo, né? Então a gente está falando aí de boa comunicação, que não necessariamente é fácil, a boa comunicação não é necessariamente fácil. A gente está falando de expectativa, a gente está falando de uma possível decepção, mas a gente está falando de conexão. E aí a gente vai para um outro tópico, de respeito, de você entender que a pessoa que tá ali trazendo a expectativa dela, ou a decepção dela, ou que ela, às vezes no meio de uma conversa difícil, escuta coisas que às vezes não são bacanas para você, mas ter respeito pelo sentimento do outro, ter respeito pela demanda do outro, assim, e vice-versa, assim como a gente espera que o outro também tenha respeito pelas nossas. Então, assim, quando a gente fala de relacionamento perfeito, a gente pode falar de conexão, a gente pode falar de boa conversa, né? Uma boa comunicação, que não necessariamente é fácil, mas efetiva. A gente está falando de respeito na relação. E dentro disso que você traz, acho que é importante falar que dentro de uma relação existe bastante divergências. Sim. Que é o que a gente está falando, acho que nesse momento, a respeito desse acolhimento dos pontos de vista, das divergências que um traz e o outro vai ali trazer de uma forma diferente, vai pensar de uma forma diferente. E aí que eu acredito que vem um desafio muito grande, porque a gente está falando de pessoas que são totalmente diferentes, que nasceram, às vezes, em lugares diferentes, com familiares, estilos de vidas diferentes, culturas diferentes, enfim, uma infinidade de coisas que essa pessoa viveu e, de repente, ela está lidando com uma outra pessoa que também viveu dentro de tantas outras coisas diferentes. Então, assim, existem muitas divergências dentro de uma relação. E a questão é buscar pontos de convergência. Como, apesar das divergências que existem dentro de uma relação, quais são os objetivos em comum? O que a gente tem em comum que faz manter a relação? Porque é natural que dentro desse relacionamento, essas divergências elas vão aparecer. São muitas, aliás. Sempre são mais do que às vezes com muita frequência. Sim. Com muita frequência no dia a dia. A gente está falando de pessoas que são totalmente diferentes. Porque a gente não se relaciona igual. Não existe uma outra pessoa no mundo que seja igual a gente. Sim. Então, sempre que a gente vai se relacionar com uma outra pessoa, ela é totalmente diferente. Então, acho que aqui dentro também desse lugar de relacionamento perfeito, do que a gente está dizendo, que é buscar esses pontos de convergência, aonde é que nós temos objetivos comuns, que nos unem e que faz com que essa conexão permaneça e se fortaleça. Porque se não existir isso, e as divergências forem muitas, e são muitas, e se não tiver esse ponto de convergir, chega um momento que estoura. Você tá falando, eu tô imaginando, aquela coisa que a gente aprende na escola, sabe? Geometria, sei lá, sou ruim de exatas, mas não sei se era matemática, geometria, alguma coisa assim. Que você pega duas
duas retas, elas estão paralelas, caminhando juntas. Se uma, né, vira meio grauzinho, meio milímetro, seja o que for, muito pouco, conforme isso vai expandindo, conforme a distância vai ficando cada vez maior. Então, às vezes, uma divergência, né, então o casal tá ali caminhando bonitinho, retinho, em equilíbrio, houve uma divergência, que não houve um ponto de convergência, não houve uma conversa, não houve uma comunicação, aquela divergência, ela vai indo para um outro lado, né, e vai criando um abismo. Acho que a grande questão aqui, quando a gente fala de relacionamento, e você está falando dessa coisa de convergência, divergência, é que a divergência, quando você vai deixando, e você vai protelando, e você não vai conversando, você não vai alinhando, isso vai criando um abismo. Chega uma hora, sabe aquela situação que de repente você fala, nossa, eu tô com essa pessoa, não sei nem mais quem é essa pessoa. Parece que você não conhece mais a pessoa que você era apaixonado, que você amava tanto, sei lá, há relativamente pouco tempo atrás. Porque houve essa divergência que não foi tratada, não foi conversada, não foi elaborada, sabe? Eu acho que até um ponto interessante, até mais além disso que você está dizendo, e a gente está falando dessa questão das divergências e convergências dentro de uma relação, porque assim, existe também essas particularidades e a individualidade de cada um dentro de uma relação. Sim. Então, antes de ser uma relação que, ou seja, é mais de uma pessoa ali numa relação amorosa, existe uma individualidade. E como também é difícil nesse movimento equilibrar essa sua individualidade ao ponto de que ela não agrida, não sei se seria a palavra certa, ou que vai em conjunto. Não afete, talvez. Que não afete a relação em si. Porque, assim, são duas pessoas, existem duas individualidades, ou, enfim, dependendo do modelo de relacionamento que eu não sei, pode ter mais gente, mas a gente está falando de individualidades que estão se relacionando. Não tem como ignorar esse fato. Quando a gente fala de divergências, a gente fala desse lugar individual do indivíduo de ter essas particularidades deles. Então, eu acho que aqui nesse momento, que é as convergências, construir também pontos em comum. Nós cada um temos a nossa individualidade e vamos permanecer tendo, porque a individualidade ela faz parte da gente e é o que nos torna um único indivíduo. Não tem como, agora que eu estou numa relação, não tem mais individualidade, sou só uma relação e agora nós se tornamos uma entidade única e conjunta e não tem mais individualidade. Então acho que a individualidade... Tem gente que tenta, viu? Tem casal que tenta. Mas assim, eu acho que até longo prazo não é saudável essa questão de você tirar a sua individualidade. É como você estivesse expurgando você. Então, mas é exatamente isso. Quando eu falo isso porque tem gente que tenta, porque eu vejo bastante isso no setting terapêutico, aquela coisa, aqueles relacionamentos e tudo junto e misturado, que eu sempre falo assim, gente, isso aqui, ó, você é uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa. Juntas, não misturadas. A hora que você junta, o que é? Um indivíduo, outro indivíduo. Duas individualidades caminhando juntas. A hora que você mistura, que vira essa entidade, essa coisa só, essa miscelânea, não tem como dar certo. Até porque, como você falou um pouquinho antes, cada um traz a sua bagagem. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de casal, vamos falar aqui de um casal tradicional, de duas pessoas, a gente está falando, na verdade, de três. A conta é três. É uma pessoa que traz a bagagem dela, as vivências dela, a personalidade dela, os valores dela, família e etc. E a outra pessoa que traz tudo isso do lado dela, diferente, e que estão juntas. E isso vai fazer uma terceira coisa, que é o relacionamento. O relacionamento dessas duas individualidades é uma terceira coisa. Que é exatamente o que a gente está falando aqui, que é o que deve ser mantido, que é o que precisa dessa manutenção, que precisa de tudo isso que a gente falou, de uma conversa difícil, de uma conexão, de investimento, uma série de coisas. Então, sim, quando a gente fala que essa coisa da entidade, tudo junto e misturado, claro que não é saudável, não tem como.
E aí eu te faço uma pergunta. Ai, eu falo. Manda. Dentro desse contexto, o que fazer quando as individualidades são totalmente opostas? Vamos supor, uma identidade é aquela pessoa do frio, que gosta do frio, que gosta da neve, e uma outra que gosta do calor, que é quente, gosta de ficar sem roupa e tudo mais. Tem um exemplo assim, qualquer, Sim. mas vamos tentar construir isso. Tá. Eu acho que é mito essas coisas de os opostos se atraem. Gente, pode se atrair pra uma pegadinha, pra um rolezinho, pra um nhaco-nhaco gostosinho, um negócio assim. Agora, você dizer que os opostos, pessoas que são completamente diferentes, com valores diferentes, visões de mundo diferentes, que elas vão ficar juntas e isso não vai criar atrito e vai ser tudo ótimo. Gente, os opostos não se atraem, os opostos se repelem. Pode se atrair no primeiro momento, como falar, coisinha gostosinha, negocinho ali, né, sem muito futuro. Eu acho que pode ser interessante, até desafiador. Nossa, a pessoa é completamente diferente de mim, deixa eu ver qual é. Mas eu não acredito que isso tenha durabilidade, porque é muito difícil você tá com uma pessoa que não é compatível a você. Eu não acredito nisso. Eu acho que os opostos, eles não se atraem. Eles podem se atrair num primeiro momento, numa coisinha mais divertida, assim. Mas a longo prazo, num relacionamento duradouro, eles se repelem. Porque olhando desse ponto de partida das divergências e convergências, então são totalmente divergentes. Então, como que você vai, de repente, individualidades muito polares, digamos assim, uma num outro extremo e uma outra num outro extremo, cada uma num extremo muito distante, então elas não vão estar operando nesse equilíbrio para que faça acontecer essa relação. Não acredito que chegue num equilíbrio, porque são polaridades. O equilíbrio, ele tá no meio. Se você tá falando de polaridade, você tá falando de opostos, exatamente, cada um de um lado, essas pessoas precisam ceder muito para conseguir chegar num equilíbrio. Mas a partir do momento que elas cedem muito para chegar no equilíbrio, e é viável isso, nesse processo de ceder, elas estão também se misturando um pouco. Não nesse sentido ruim que eu falei de ficar junto e misturado, mas de entender o lado do outro, de se adequar, de, às vezes, falar, poxa, mas peraí, esse meu jeito de pensar, às vezes, posso maleabilizar um pouquinho isso, mas aí a gente tá falando de uma construção, aí já é outra coisa. Pode ser possível, mas é mais difícil. Muito mais. Muito mais. O investimento é muito maior, o desgaste é muito maior, os pontos de divergência são muito maiores. Você encontra muita potencialidade nessa relação e nos dois, e muita vontade de querer estar junto, para que isso se defina como um relacionamento duradouro, bacana. Vai ter faísca aí pelo meio. Vai ter muita faísca, vai ter fogareiro, com certeza. Quer fazer alguma pergunta do que você planejou? Eu acho que não. Eu acho que a gente explorou bem. Acho que a gente podia encerrar assim, né? O que é o casal perfeito? O que o casal perfeito, dentro da realidade, precisa ter? E acho que a gente pode falar exatamente disso. Conexão, diálogo, respeito, estabelecimento de limites. Disposição, vontade de querer estar junto. Amor, claro. Porque sem disposição, não tem relação também. Sim. E é isso. É isso. Obrigada, foi ótimo. Como Foi sempre. ótimo. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.